de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este quinto domingo do tempo comum, a Igreja, na sua liturgia, nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do comentário sobre a carta aos Gálatas, de Santo Agostinho, bispo, e traz como título: Compreendamos a graça de Deus. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. O apóstolo escreve aos Gálatas com a intenção de fazê-los compreender que a graça de Deus neles atua de tal modo que não mais estão sob a lei. Ao ser proclamada a graça do Evangelho, não faltou quem dentre os judeus, mesmo se dizendo cristão, não tivesse entendido o imenso benefício da graça e teimasse em manter-se sob o jugo da lei, que o Senhor Deus impusera não aos servidores da justiça, mas aos servidores do pecado. Esta lei era justa para os homens injustos, a fim de mostrar-lhes o pecado, mas não para tirá-lo. Nada com efeito apaga o pecado, a não ser a graça da fé que age pela caridade. De fato, certos judeus queriam impor aos Gálatas, já possuidores da graça, o peso da lei, afirmando de nada lhes aproveitar o Evangelho, a não ser que se deixassem circuncidar e adotassem os outros ritos judaicos puramente carnais. Por essa razão, começaram a suspeitar de Paulo que lhes havia pregado o Evangelho, julgando-o infiel à doutrina dos outros apóstolos que obrigavam os gentios a viverem como judeus. O apóstolo Pedro cedera ao escândalo de tais homens e deixara-se levar à simulação, como se pensasse, também ele que aos gentios de nada serviria o Evangelho se não cumprissem os preceitos onerosos da lei. O apóstolo Paulo afasta-o dessa simulação, como conta nesta carta. Trata-se aqui da mesma questão que na carta aos Romanos. Contudo, nesta última, parece haver outra coisa, pois acaba com a contenda e tranquiliza a situação entre os partidários dos judeus e os gentios que haviam aceitado a fé. Em nossa carta, porém, dirige-se àqueles que estavam abalados por causa da autoridade daqueles judeus que os constrangiam aos preceitos da lei. Já haviam começado a dar-lhes crédito, pensando que o apóstolo Paulo não lhes havia pregado toda a verdade, por não querer deixá-los circuncidar-se. Por isso começa logo assim: espanto-me por terdes tão depressa
passado daquele que vos chamou à glória de Cristo para um outro evangelho. Nesta introdução, sugeriu em poucas palavras o ponto em questão. Embora na própria saudação, quando diz ser apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, expressão que não se encontra em nenhuma outra carta, mostra claramente serem esses tais conselheiros, não da parte de Deus, mas dos homens, e ser injusto considerá-lo inferior aos outros apóstolos, quando a autoridade do testemunho evangélico, já que sabia ser apóstolo não da parte de homens, nem por um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de Santo Agostinho comentando a carta aos Gálatas, que nos mostra realmente como a mensagem de Cristo traz uma novidade que supera qualquer outra mensagem. Lembra Agostinho o contexto em que se dá a carta aos Gálatas. Muitos pagãos querem se tornar cristãos, aceitam o batismo, querem ser seguidores de Cristo, mas alguns judeus convertidos ao cristianismo acham que eles devem se submeter em primeiro lugar à lei de Moisés. E por que submeter-se à lei de Moisés? Aceitar a Cristo. Mas afinal de contas, a lei de Cristo não veio justamente para substituir qualquer outra lei? A lei do amor que Cristo trouxe com seus ensinamentos vem para superar certos costumes, certas tradições que já no tempo de Jesus já não diziam nada. Mas alguns ainda insistem em judaizar aqueles que se abrem para a mensagem do Evangelho. Insistem em querer que aqueles que aderem a Cristo ainda continuem ligados a certos costumes, a certos preceitos, que ao invés de trazer liberdade, escravizam a pessoa. Por isso Santo Agostinho escreve com todas as forças, lembrando que a mensagem de Cristo, que o Evangelho de Cristo, que a vontade de Cristo, que o mandamento de Cristo é a lei suprema, a lei que liberta, a lei que fortalece, a lei que dá ânimo à vida de quem a adere. E que a lei passada é iluminada pela lei de Cristo. E muito daquilo do passado é substituído absolutamente pela lei de Cristo, que é a que realmente interessa. No nosso tempo também, meu irmão, minha irmã, existem coisas do passado, certas tradições, certos costumes que já não dizem nada no nosso tempo e que devem dar lugar àquilo que o Evangelho nos pede para este momento. Não é desprezar o passado, mas é ter a capacidade de olhar com o olhar de Cristo para as coisas que realmente interessam no nosso tempo e que nos ajudam de fato a viver o Evangelho.
E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, consagrando a nossa vida a ela, certos de que ela é também nossa intercessora, nossa mãezinha querida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um domingo abençoado. Que você faça realmente no dia de hoje a experiência do Cristo ressuscitado em sua vida. Que o Senhor more dentro da sua alma e guie os teus passos, teus pensamentos, teus projetos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.